Quais os efeitos políticos e sociais após a aprovação emergencial das vacinas? Quem sai ganhando, quem sai perdendo? Quer saber? Acompanhe comigo esse debate. Olá, aqui é o professor Tiaron Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que estiver saindo o vídeo você ficar ciente e debater aqui conosco. Quais os efeitos políticos e sociais a partir do anúncio, da aprovação das vacinas da Coronavac e a Oxford AstraZeneca? O que isso coloca no cenário e no contexto político-social brasileiro? Então, é isso que eu quero discutir primeiramente aqui no vídeo, mas vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, eu quero falar das questões políticas que envolvem o João Dória e Jair Bolsonaro. E na segunda parte, falar dos efeitos sociais, no curto, médio e longo prazo. O que isso significa? Porque nós temos uma expectativa da vacinação. Entretanto, a gente tem que perceber o seguinte: essa vacinação não vai ser tão rápida quanto a gente pensa ou quanto a gente deseja. As perspectivas aí que a gente vem acompanhando nos jornais aqui, a partir de abril, que a gente vai ter uma vacinação em massa. Então, até lá, a gente vai ter um desdobramento enorme, várias convulsões políticas, do setor do bloco do Jair Bolsonaro e as pessoas que são opostas ao Jair Bolsonaro na sua postura. É isso que eu vou discutir aqui, basicamente, primeiro. Didaticamente, o que nós temos da pandemia? Duas figuras antagônicas. De um lado, o Jair Bolsonaro, de um outro lado, o João Dória. Cada um se portou diferente em relação a como lidar com a pandemia. De um lado, o Jair Bolsonaro, com a postura de desrespeito às indicações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, um grande crítico do distanciamento social. E isso não significa dizer que tem que se aplicar o lockdown de maneira indefinida. O lockdown, ele possui um sentido de planificar a curva de casos e que o sistema de saúde consiga absorver os casos de internação. Quer dizer que não se extrapole o número, a capacidade dos hospitais em atendimento. Então, esse é o sentido. E ele foi completamente ineficiente na gestão logística de insumos médicos e farmacêuticos para os atendimentos dos casos mais graves, fazer algum tipo de consórcio efetivo para conseguir várias vacinas para que nesse momento a gente tivesse doses suficientes para começar uma imunização em massa. E por fim, ele era um grande garoto propaganda do tratamento precoce, um tratamento que se mostrou ineficaz, o tratamento com hidroxicloroquina, ivermectina e outros fármacos. Os próprios laboratórios que são produtores desses medicamentos não asseveram essa utilização para tal finalidade. É um grupo médico muito específico que faz essa defesa e nos hospitais brasileiros não tem nenhuma pesquisa séria realmente que se comprove a sua eficácia. Pode ser que no futuro nós tenhamos assim, alguma pesquisa aponte um certo sentido, uma certa lógica nesse tratamento, mas foi um uso de dinheiro que não fez o menor sentido. E do outro lado, o João Dória. O João Dória, ele tem um peso já nacional por ser o governador de São Paulo, o maior estado brasileiro no sentido econômico, Então ele tem uma notoriedade, ele sempre aparece na mídia por conta disso, mas já era uma pessoa conhecida, porque ele é uma pessoa bem televisiva. Enfim, ele adotou uma postura mais racional, aplicando o lockdown em alguns momentos, distanciamento social, liberando determinados setores da economia. Uma certa racionalidade no que se fazer em relação à pandemia, ter um bom senso. E foi pioneiro na questão da vacina, de assinar um consórcio, um contrato entre o Instituto Butantan e os chineses para a produção de vacina aqui no Brasil. Obviamente, vale destacar que as 6 milhões de doses liberadas pela Anvisa não foram produzidas aqui no Brasil, foram importadas da China. Por que ele venceu duplamente? Primeiro, tivemos a aprovação emergencial da vacina que foi capitaneada pelo João Dória. Então, esse é o primeiro ponto da vitória e São Paulo se coloca como pioneiro na vacinação. Pode ser o primeiro estado a conseguir uma imunização de maneira mais massificada. E a segunda vitória dele
foi a questão da ciência, defender o discurso científico. A Anvisa, que é um órgão regulador do governo, tem indicações no seu conselho, direto ou indiretamente por Jair Bolsonaro, eles fizeram questão de ressaltar o seguinte, que a vacina deve ser aprovada, não foi só a Coronavac, mas também foi a Oxford e a AstraZeneca, elas deveriam ser aprovadas. Por quê? Porque não existe tratamento precoce, quer dizer, aquele tratamento defendido pelo Jair Bolsonaro. O que isso coloca? Mais uma vitória de Dória, que começou a ser o grande representante da ciência. E essa vitória para ele abre um caminho bastante significativo, substancial, para quem quer se colocar como presidente e dirigir o Brasil, coisa que o Bolsonaro não conseguiu, ele foi altamente ineficaz. Essa semana está surgindo uma série de indicativos que o Ministério da Saúde ele foi relapso aos casos de Manaus. Enfim, isso aí a gente discute em um outro vídeo. Então, esse que é o principal ponto. Dentro da centro-direita, o Dória vai ser o principal concorrente do Jair Bolsonaro para ele conseguir ir para o segundo turno. Você pode perguntar, Tcharam, mas e a esquerda? Primeiro, o Dória não é de esquerda, o PSDB se tornou um partido de direita. E provavelmente a centro-esquerda, que fica aí entre 20% e 30% do eleitorado brasileiro, né, uma maneira mais densa, né, que pega o PT e parte do Ciro Gomes e PSB, que são os maiores partidos, né, PT, PDT e PSB, vão ter provavelmente um candidato no segundo turno. Acho muito difícil que não tenha, mas isso tudo são previsões. Enfim, então o Dória ele se coloca fortemente para 2022. Esse é o primeiro aspecto. Agora, os efeitos sociais. O que a gente tem que pensar? O que nós podemos ter como efeitos sociais no curto, médio e longo prazo, mesmo com um contexto de vacinação? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a vacina ela não vai vir de maneira rápida. A gente deve demorar aí, pelo menos segundo as estimativas que saem na imprensa, uns 3, 4 meses para que se comece uma vacinação em massa, para que a gente atinja a imunização de rebanho. Isso muito porque China e Índia concentram mais de 50% do mercado de insumos farmacêuticos para a produção de vacina e a gente depende de como que esses países vão se portar em relação a ceder esses insumos para a gente produzir aqui territorialmente. Enfim, mesmo a vacinação demorando ou ela acontecendo, a gente vai precisar lidar com um novo mundo. O mundo foi transformado pela pandemia. Eu chamo muita atenção do curto, médio e longo prazo a questão tecnológica. Vários postos de trabalho eles deixaram de existir com a pandemia. Empresas investiram maciçamente em informatização, criação de inteligências artificiais, plataformas digitais, utilização de novos maquinários para que substituam os trabalhadores, porque máquina não adoece, trabalhadores sim. E essa foi uma imposição da pandemia. Muitas empresas se reinventaram. Obviamente que no Brasil não tanto quanto em outras localidades, mas essa é uma realidade e aqueles trabalhadores não vão retomar determinados postos de trabalho, porque os postos de trabalho deixaram de existir. Eles sofrem de uma coisa que a gente conhece nas ciências humanas, de desemprego estrutural, quer dizer, a substituição de homens por máquinas dentro do sistema de produção e do trabalho de uma maneira geral. Essa é uma realidade que se impõe, a gente vai ter uma tendência agora para frente, cada vez mais um incremento de tecnologia dentro do sistema de trabalho, sistema de produção. É uma realidade no curto e médio prazo e já se coloca de maneira bastante efetiva. E o que isso vai levar? A necessidade dos trabalhadores se reposicionarem dentro do mercado de trabalho, se requalificando e buscando novos cursos. E isso vai precisar de uma ajuda governamental, de uma educação tecnológica para discutir tecnologia na sua relação com a sociedade, os efeitos sociais da tecnologia. Isso vai ser importante até para o exercício da cidadania, mas também a tecnologia de um ponto de vista mais instrumental para ocupar determinados postos de trabalho. Então, isso é uma perspectiva de curto, médio e para o longo prazo. E só para o longo prazo, a questão tecnológica que tem que se colocar é o seguinte: o Brasil fez uma escolha de não ter política industrial. Não ter política industrial significa você estar em independência tecnológica e que os empregos
no Brasil, eles são de pouca complexidade, de pouca remuneração, e essa dependência tecnológica de uma empresa que vem aqui e depois vai embora, levam a tecnologia e os empregos, que é o caso da Ford. É uma empresa que ficou por décadas recebendo incentivos do governo para ficar se estabelecida aqui no Brasil. Obviamente que ela tem um impacto positivo na economia brasileira, mas não tanto quanto se a gente tivesse uma empresa nacional automobilística, porque ela receberia subsídios do Brasil, do próprio governo brasileiro, e os lucros ficariam aqui, os empregos ficariam aqui, né? E a tecnologia, que é mais importante aqui. Veja a política da China. A China fez uma abertura de mercado onde fazia uma associação entre capital privado e o capital estatal na China, né, com um consórcio, de deixar a tecnologia em território nacional. A China já está na fronteira tecnológica dos automotivos elétricos. Vai ser a principal produtora, se não já é, de carros elétricos. A Tesla acabou de abrir uma grande fábrica na China. Isso é política industrial. E você ter produtos industriais, eles produzem mais valor agregado, são produtos muito mais caros. O que vale mais? Você exportar minério de ferro, como faz o Brasil, ou exportar eletrônicos? O que você ganha mais dinheiro com isso? O que você gera mais emprego? Na minério de ferro, você bota um maquinário lá, tira o ferro. Agora, quanta tecnologia em volta de um microchip, de um eletrônico, envolve quantos postos de trabalho são recolocados? O Brasil precisa fazer uma opção de ter uma política industrial com indústrias nacionais. Não é uma tarefa fácil, não é feito do dia para a noite, mas isso tem que ser colocado à mesa para discussão, como um plano de desenvolvimento. Se você concorda, comente aqui embaixo. Se você discorda, comente também aqui embaixo. Deixe seu like ou seu dislike. E para a gente saber o que a gente está produzindo, se é legal para você ou não é. Um abraço, até a próxima.